Pessoal, bom dia. Eu sou o Rafael aqui da Unirede, parceira da Zabbix aqui na América Latina, né? Então, já fiz alguns webinários aí, alguns de vocês já me conhecem, outros não, então sejam todos bem-vindos. Obrigado por participarem hoje aqui com a gente, né? E a Zabbix cedeu esse espaço aí para a gente trazer um conteúdo para vocês aí referente à Zabbix, né? Então, eu sou certificado Zabbix Professional, trabalho com Zabbix há alguns anos já e atendo diversas empresas aí do mercado brasileiro com projetos e já tem um tempo aí que eu atuo com Zabbix, né? Então, eu escolhi um tema para trazer hoje sobre construção de templates, né, pessoal? Mas eu gostaria aqui de trazer uma provocação, né? Então, quando que a gente usa um template no Zabbix, né? Então a pergunta é quando eu sei que eu tenho que usar um template no Zabbix, como que eu faço para criar um template, né? Então é muito comum, às vezes a gente procurar templates ali no site da Zabbix, ali na comunidade, né? E, e a gente procura para alguma solução que a gente quer monitorar. E às vezes a gente acha aquilo ali pronto, porque tem integrações que já estão nativas, que foram desenvolvidas, né? Os Zabbix agora nas últimas versões ele já tem muita coisa de cloud e diversas integrações ali com Cisco e outras marcas grandes aí do mercado que o pessoal utiliza. Mas às vezes a gente não acha aquilo que a gente quer. Então eu tenho uma tecnologia dentro da minha empresa que eu não tem template na comunidade, não tem template no site das Zabbix para baixar e, e eu preciso monitorar aquilo. Então, e aí nasce a necessidade da gente criar um template, né? Porque quando a gente cria template quando a gente tem muitos equipamentos para monitorar. Então a gente usa um template. O que que é um template? O template basicamente ele é um orquestrador de configurações. Então aquilo que a gente altera dentro de um template replica para N hosts dentro dos nossos hábitos. Então a gente sempre usa template quando a gente tem um número grande de equipamentos, né? Então eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar hoje, tá? É, e o primeiro deles ali é sobre construção de templates personalizados. Então, por que que eu falo construção de templates personalizados? Porque às vezes a gente não consegue usar uma integração com a nativa, a gente precisa personalizar ela ao nosso gosto, então para a necessidade do nosso negócio, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos que vocês precisam saber para desenvolver essas integrações. Então, não existe uma metodologia pronta para desenvolver template, porque a gente tem muitas tecnologias, muitas aplicações e serviços e coisas que a gente quer monitorar, mas existem alguns conceitos que a gente tem que entender nos Zabbix e precisa saber, e a gente consegue desenvolver 90% das coisas, né? Depois ali eu vou também dar uma olhada em em alguns templates que a própria Zabbix disponibiliza, né, que são homologados no site oficial. A gente vai dissecar junto ali algumas partes deles para entender como que eles fazem para puxar os dados, né? Como que é feito as regras de descoberta desses templates e o que está por baixo, né? Porque a gente é muito bom quando tu encontra um template e tu aplica e ele funciona no teu ambiente e roda as discoveries automaticamente, né? Então, sei lá, eu tenho um modelo de suíte, por exemplo, e eu vou lá e boto um template lá e ele já roda a discovery e já cria ali, né, os tráfegos de interface das portas automaticamente e uma série de informações. Mas e se eu precisar desenvolver isso, né? Se eu não tiver da marca do meu modelo de equipamento, como é que eu chego lá? Então tem um caminho que a gente pode fazer para chegar lá. Então a gente também vai dar uma olhada nos componentes de um template. Então vou passar ali pela estrutura dos templates, né? O que que compõe um template, né? Então, se a gente abrir um template dentro dos apps, a gente vai ver que ele tem várias configurações. E a gente precisa explorar todas elas para que a gente consiga produzir um template bom, né? Então,
eu vou estar dando aqui algumas dicas também para a gente desenvolver templates com boas práticas, né? E que é aquilo que a gente aplica no mercado hoje e cultua aqui. Monitoramento avançado, então a gente vai aprofundar um pouquinho ali na parte dos pré-processamentos ali, item master, item dependente, né? Porque esses são os conceitos principais assim que eu considero que a gente precisa saber para poder criar qualquer template, tá? De uma forma escalável no nosso ambiente. Então, a gente vai precisar usar esses recursos, né? Nós nós podemos criar itens simples, podemos, né? Mas a gente precisa ir além disso e acessar esses recursos para que a gente consiga desenvolver templates eficazes que sejam escaláveis dentro do nosso ambiente. Boas práticas de nomeação e organização. Então, vou mostrar um pouquinho também de como a gente pode é, nomear os nossos itens, nomear as nossas triggers, né? E, e aonde a gente pode posicionar as macros, né? Então, quem não conhece esse conceito de macro ainda, eu vou explicar um pouquinho o que que é uma macro. Então, como elas são muito úteis no monitoramento no dia a dia para quem desenvolve monitoramento, né? Então, aonde que é os campos que a gente pode explorar que são mais eficazes, assim, e que dá uma elegância para o nosso template e torna ele muito bom. Otimização de templates, né, pessoal? Então, quando a gente vai desenvolver um template, a gente sempre tem que se preocupar com algumas questões de performance. Por quê? Porque quando a gente está lidando com discovery, né, e a gente vai monitorar uma massa grande de equipamentos, nós temos que estar atentos a algumas questões de performance dos hábitos, porque a gente não pode causar um impacto muito grande na aplicação, porque ela pode vir a cair e a gente vai afetar o nosso ambiente de produção. Então, eu vou estar dando algumas dicas também de como é que a gente faz para otimizar os templates ali nos intervalos de coletas, né? Na discovery ali, ou talvez ali até no ajustes nos tempos históricos do item para a gente não inchar muito o banco de dados dos nossos hábitos, isso é importante também a gente sempre pensar, né? Dicas de resolução de problemas. Então, quando eu estou desenvolvendo um template e eu tenho um erro, o que que eu faço? Como é que eu saio disso? A gente tem ferramentas dentro dos Zabbix para fazer troubleshooting das nossas coletas e caçar esses erros, né? E resolver isso. E exemplos práticos e demonstração. Depois eu vou, no final ali, eu quero compartilhar com vocês o meus Zabbix que eu tenho aqui e a gente vai mexer um pouquinho em alguns templates e vamos analisar a estrutura, né? Então, como eu falei, a gente tem ali no site das Zabbix uma tela de solutions, né? Onde a gente encontra diversas marcas de equipamentos e integrações ali já prontas e a gente pode baixar esses templates para aplicar no nosso ambiente. Então eu cito ali, né, que a gente pode utilizar eles como base, porque a gente pode estudar esses caras, a gente pode olhar dentro deles e aprender como que está sendo feito. Se a gente analisar ali os templates de cloud, os templates de API como um todo, né, a gente consegue entender que existe meio que uma metodologia de boas práticas de como é feito, né? Então ali, se a gente seguir aquele padrão ali de construção, a gente vai estar fazendo templates que possam ser reutilizados por outras pessoas também. Então a gente pode disponibilizar para a comunidade, etc., porque vai ser um template que vai estar no padrão, né? Que a gente fala. Então, por onde eu começo, né? Quando eu quero desenvolver um template, o que que eu faço? Por onde eu começo? Bom, primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? De onde surgem os dados? Então, da onde está vindo o dado que eu quero monitorar, né? Onde é que eu quero pegar esse dado? Ele está numa API? Ele está dentro de um banco de dados? Eu quero monitorar um hardware do meu servidor? Eu quero monitorar o sistema operacional das minhas máquinas virtuais, né? Então primeiro a gente tem que saber onde é que está o meu dado. Beleza. Vamos imaginar aqui que a gente quer monitorar uma API. A gente tem lá uma aplicação que tem uma API que nos dá uma série de informações e a gente quer monitorar, a gente quer botar isso para dentro dos hábitos. Então vamos construir um template em cima dessa API, né? Então, quando a gente abre ali uma criação de item dentro dos hábitos e aí dentro dos templates tem create itens, né?
a gente tem ali os tipos de itens, né? Então, esses são todas as opções de monitoramento que a gente tem dentro de um item. Então, eu separei aqui os principais, tá, pessoal? Só um minutinho. Eu separei ali os principais tipos de itens e que são os que a gente mais usa e mais encontra, assim, ah, a gente mais encontra esses tipos de monitoramento nos templates, né? E são os mais utilizados. Então, o Agent Zabbix a gente usa muito para monitorar sistema operacional. Então, o Zabbix ele tem aquele agentzinho que a gente instala lá nas nossas máquinas, pode ser instalado em Windows, Linux e outros sistemas operacionais. E ele é como se fosse um canivete suíço. Ele tem uma série de chaves prontas lá que a gente pode extrair muitas informações, né? Ele funciona muito bem com os templates padrões, que a gente fala que são aqueles que coletam sinais vitais, fazem descoberta de file system, monitoramento de serviço no Windows, né? Então, o Agent Zabbix ele é muito utilizado para isso e a gente pode customizar algumas coletas deles e também desenvolver chaves novas para eles. Então, a gente pode criar scripts e ensinar o Zabbix Agent a uma chave nova para ele, né? Então, a gente consegue ir além do que ele faz como padrão. O SNMP Agent, então tem tanto o SNMP Agent quanto o Trap SNMP. Esse cara é muito utilizado para monitorar equipamentos de rede, então monitorar switch, qualquer tipo de equipamento, no break, storage ali, a maioria desses equipamentos que envolvem infraestrutura de TI hoje tem SNMP embarcado, então esse cara ele se encaixa muito bem quando tu quer criar um template de monitoramento para esse tipo de equipamento, né? E a gente consegue fazer discovery ali e descoberta de interfaces de equipamentos, etc. O script externo ou monitoramento externo ali que está em português na imagem, né? Esse cara é um cara multifunções. Por quê? Porque ele pode ser usado para muitas coisas, pessoal. Principalmente porque ele nos permite que a gente desenvolva um script em qualquer linguagem de programação, pode ser Python, JavaScript, Golang, entre outras, tá? E a gente consegue fazer os hábitos executar esse código que a gente desenvolveu. Então a gente bota lá um scriptzinho numa pasta lá que é a external scripts dos Zabbix, né, um ponto .sh da vida, e a gente consegue fazer os Zabbix executar esse script para a gente, e o retorno, o que veio desse script, o Zabbix recebe de volta esse retorno, tá? Então, existem muitas... o Rafael perguntou se esse script estaria na VM do Zabbix ou no host a ser monitorado. Geralmente esses scripts externos eles estão lá dentro do Zabbix Proxy ou Zabbix Server se tu não usa monitoramento distribuído, e esse script dali ele coleta os hosts, ou coleta uma API ou coleta um banco de dados. Então o script externo ele pode ser usado para criar monitoramentos customizados que algumas funções nativas do Zabbix não fazem, entendeu? Então, por exemplo, tu tem que monitorar algo que tu precisa fazer várias etapas de testagem e com muitas condições, aí tu pode fazer um script em Python, fazer tudo isso e pegar o resultado no final. Então aqui as possibilidades são muitas, tá, pessoal? Vocês procurarem é, e vão ter diversas integrações que usam script externo. Ele é muito comum nos templates. Tem o Database Monitor, que é para monitoramento de banco de dados. Então, esse cara é muito útil para quando a gente quer extrair informações de dentro de bancos de dados, de tabelas de bancos de dados, né? Então, se a gente tem um sistema de banco de dados do RP da minha empresa, que eu tenho métricas ali de indicadores de negócio, quantos produtos tem no estoque, quantas vendas foram feitas no dia, a gente consegue usar o Database Monitor para extrair essa informação. E o Agent HTTP, tá? Ele é usado para monitorar APIs na web. Então, esse cara é um dos mais utilizados hoje, porque a gente tem
muitas tecnologias hoje que o mercado está utilizando, a gente monitora via API. Então, ele é muito usado. E o script, pessoal, o Zabbix ele tem um item chamado script, que ele não é o external script, ele é script. Qual que é a diferença do agent HTTP para o script? Os dois servem para monitorar a API. Porém, o script, tu consegue de- inserir um código em JavaScript ali dentro para fazer uma requisição numa API e executar mais passos dentro dessa API. Então, por exemplo, se tu tem uma API que tu precisa fazer um GET para pegar um token e depois que tu pegar esse token atualizado, tu precisa fazer uma outra requisição com essa autenticação para daí puxar a tua informação, o script é o cara mais indicado. Agora, se tu vai usar, por exemplo, só uma URL onde tu vai fazer um GET e tu vai passar um token fixo, por exemplo, ele já é autenticado e ele não muda a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, tu pode usar muito bem o agent HTTP. Então, esses dois caras, eles são irmãos ali para esse tipo de monitoramento. Então, quais são os conceitos que a gente precisa saber para construir templates nos Zabbix, né? E aí, então, esses caras aqui são os mais importantes de todos. A gente precisa saber o conceito de item master e item independente, né? A gente precisa saber LLD ou regra de descoberta, né? Low Level Discovery. A gente precisa saber manipular macros dentro dos Zabbix. Então, existem três tipos de macros dentro dos Zabbix, né? São as macros internas dos Zabbix, as macros de usuários e macros de LLD. A macro, pessoal, nada mais é do que uma variável. Então, para quem entende de programação, lá quando tu está escrevendo o teu código, tu define as tuas variáveis, né? E elas vão receber valores dinâmicos conforme o que vai acontecendo. Dentro dos Zabbix, as macros, elas têm um uso parecido. Então, a gente sempre vai utilizar ela quando a gente tiver valores dinâmicos e essa coisa precisa ficar se modificando, se encaixaria uma macro, tá? Dentro dos Zabbix existem vários campos que a gente pode usar macros. Então, eu vou mostrar aqui durante os meus slides muitos exemplos sobre isso, tá? É, JSON, a gente precisa entender sobre JSON para fazer templates, porque o Zabbix ele praticamente respira JSON, então 90% do que acontece dentro do Zabbix é JSON, né? Então, se a gente extrair o dado de algum local e muitas vezes os dados eles não vêm em JSON e a gente pode passar uma camada de programação em cima e transformar isso num JSON estruturado e enviar para o Zabbix e o Zabbix consegue consumir esse JSON e criar muitos tipos de monitoramento e coleta em cima disso. Então, o JSON é muito importante. E pré-processamento, a gente precisa saber pré-processamento também, porque a gente vai utilizar muito isso para construir templates, né? E aí, pré-processamento tem uma lista bem extensa nos Zabbix, a gente poderia fazer um webinar só sobre isso, mas hoje eu vou resumir um pouquinho daqueles que são mais utilizados, né? Então, aqui, falando um pouquinho sobre a estrutura dos templates, a gente tem os itens, né? Que são os itens eles têm o nome, quando tu vai criar um item, tu tem que definir o nome, a chave, o intervalo, o histórico, as trends, né, pessoal? Então a gente sempre define quantos dias a gente quer de histórico e quantos dias de estatística. Por padrão sempre é utilizado um ano de estatística, né? Então é quando tu olha o teu gráfico, é aquela barrinha amarela, é quando o gráfico ele fica com aquela bordinha amarela em cima das linhas, ele já está nas trends. O histórico é a linhazinha verde, né? Então, o tipo e o status. Muito importante a gente entender, porque o nome dos itens não pode ser qualquer coisa. A gente tem que entender como que a gente vai nomear os itens. Como a gente vai passar alguma macro no nome do item. Então, por exemplo, se eu estou criando um template para monitorar o meu switch, vou querer fazer a descoberta das interfaces desse switch. Então, eu não posso criar todas as interfaces com o mesmo nome, né? A gente precisa para cada interface do switch, a gente tem que nomear qual é ou o nome dessa interface ou a descrição dela, porque a gente vai ter que diferenciar no monitoramento de qual porta que ele está falando, né? Nesse momento que entra o uso das macros. Então, macro de LLD, né?
a macro de LLD, quando o Zabbix executa a descoberta, ele vai lá e atribui corretamente o nome da interface para aquele item. Então, aqui, então dentro do template, a gente tem que criar itens, né? Nós temos as nossas triggers, né? Então, a gente nunca, não é muito útil eu criar muitos sensores de monitoramento ou itens se eu não tiver alertas, né? Então, como que eu vou ser avisado se eu estou tendo um problema no ambiente? Logo, o monitoramento é para monitorar e ficar acompanhando uma situação a todo momento, mas quando eu tiver uma falha, eu quero ser avisado. Então, muitas vezes a gente está desenvolvendo métricas e muitas coletas ali de API, mas a gente não só está colocando um monte de métrica para dentro dos hábitos, não está criando nenhum alerta. Então, será que isso tudo que eu estou fazendo eu preciso realmente ter monitorado, né? Eu vou encher os meus hábitos de coisa, sendo que eu não vou alertar quase nada disso. Então é uma questão, né, que a gente tem que se perguntar. A estrutura da trigger é essa, né? Então a gente tem ali a severidade da nossa trigger, isso é importante, o nome da trigger, e aí a gente pode fazer muita jogada aqui com o nome da trigger utilizando as macros também. Operacional data, esse cara é muito bom utilizar ele. Eu vou mostrar depois uma telinha ali como a gente pode usar esse cara na prática. Ele é muito bom para para quem acompanha o evento, os problemas do monitoramento naquela tela de problem, ele nos larga uma informação muito rica lá. A expressão da nossa trigger, então é a expressão lógica que vai fazer o alerta acontecer, o status, né, se ele está ativo ou não ativo, e as tags, as que são as etiquetas, né? Poderia explicar um pouco mais sobre as tags no item, triggers e aonde é usado, claro. As tags a gente pode taguear itens, triggers e mais alguns campos dos Zabbix, tá, pessoal? Perdão, não me recordo todos agora, mas elas são muito utilizadas para a gente separar as coisas e para a gente fazer filtros dentro dos Zabbix. Então, por exemplo, eu tenho vocês podem ver ali, ó, scope, security, scope, availability, scope, né? Então ele está separando, ele está dizendo aquele alerta é referente à segurança, aquele alerta é referente à disponibilidade. Então a gente pode fazer um filtro, por exemplo, eu quero saber todos os alertas de segurança que eu estou tendo agora nesse momento no meu ambiente. Então lá na tela de problems tu pode fazer um filtro Scope Security. O Zabbix vai varrer todas as etiquetas que tem esse monitoramento. Ele podem estar em diversos hosts dentro do Zabbix, entendeu? Vai juntar tudo isso e vai te mostrar essa informação na tela. Então ele é muito útil para filtros, né? E também pode ser usado em algumas integrações. Eu vou avançar aqui. E aí, dentro dos templates, a gente tem a Discovery. E aí, esse cara é o mais importante de todos, porque é aqui que a mágica acontece, né? Então, a gente tem o nome da nossa Discovery, itens prototype, trigger prototype, gráfico e host prototype. Então, protótipo, né? Então, o que que é o que que é um protótipo? A gente vai criar como se fosse uma forma, né? Onde vai se encaixar várias coisas. Então, a gente vai criar um modelo e aquele modelo vai ser replicado muitas e muitas vezes. Então, por isso que a gente chama de protótipo, né? Então, os principais componentes de um template são esses, né? A gente tem que vai ter que configurar e para usar todos eles para construir um template. Então, é importante que a gente entenda bem. E aí aqui eu entro nessa parte do monitoramento avançado. Então, agora, o que que acontece? Eu estou mostrando aqui na tela um exemplo de item master e item dependente. Então, o que que é o item master aqui na tela? Ali em vermelhinho, a gente tem um item que ele é um item do tipo HTTP e ele faz uma consulta numa API. Então, ah, o conceito do item master é o quê? É a gente trazer uma massa grande de informações, né? E os itens, e aí essa massa grande de informações é enviada para os nossos itens dependentes. Então, na estrutura de um JSON, por exemplo, vou usar como exemplo um switch. Se a gente fazer uma requisição numa API, por exemplo, do Merak, né? Ele vai
vir um JSON com uma lista grande com todas as interfaces, mas isso vai vir tudo num JSON só, um corpo de JSON completo, né? Só que isso não dá para transformar em métrica para dentro dos Zabbix. Eu não consigo ter um item só para fazer essa requisição. Então, os itens dependentes entram nesse momento. O que que o item dependente faz? Ele recebe essa informação do item master e dentro dele a gente pode aplicar uma camada de pré-processamento para extrair somente aquela informação que a gente precisa daquele corpo de JSON inteiro. Então, vocês observem ali que existem dois itens master e uma série de itens dependentes. Cada um deles extraindo uma parte da informação daquela métrica do item master, né? Então, o item master centraliza todos os dados e envia para os itens dependentes. Os itens dependentes realizam os filtros separando os dados, tá? Então, essa parte ela é bem avançada, assim, mas é importante para que a gente entenda como é feito os templates, tá, pessoal? Então, esses são os conceitos, né, que eu trouxe. E aqui eu coloquei uma dica. Quando a gente tem o nosso item master, a gente pode ter um atalhozinho do lado dos Zabbix ali que a gente pode clicar e ele automaticamente gera o item dependente para a gente. Então ele já configura o master item ali, tá vendo? O campo master item com o item dependente a qual ele pertence. Isso aí no dia a dia para quem desenvolve monitoramento é muito prático, né? Avançar aqui um pouquinho. Olha só, então aqui é um exemplo bem clássico, tá, pessoal? Isso aqui é um item master dentro do Zabbix, então olha como que ele fica no histórico, né? Depois eu vou falar sobre isso também, histórico de item master. Mas aqui eu trouxe o exemplo porque a gente precisava ver os dados. Então, eu não consigo transformar isso aqui em métrica, né? Porque o dado não está polido ainda o suficiente. Então, como é que eu faço para pegar ali, por exemplo, o speed uplink da one 2, receiver uplink da one 1? Como é que eu vou tirando, como é que eu vou quebrando os pedacinhos disso aqui para criar as métricas, né? Eu utilizo os itens dependentes. Então, aqui do lado eu coloquei também um printzinho do JSON estruturado ali, né? Numa ferramenta de JSON para a gente olhar. Então, o que que o item dependente faz? Olha só. Então, a gente tem o item master e o item dependente. Então, aqui vocês podem ver um exemplo de um JSON path, né? E um replace. Então, quando entra aquele corpo JSON, o JSON Path extrai uma parte daqueles dados e aí os critérios tu tem que analisar o teu JSON para construir essa expressão, né? Não tem um padrão, ela tem uma estrutura. E ali também foi utilizado alguns replaces para remover alguns caracteres até tu limpar o dado até somente aquele número, né? E aí o teu item, tu transforma ele em vez de um texto num item numérico, né? Então aqui está mostrando ali, né, como é o pré-processamento ali, né, em JSON, um espaço de JSON Path, dois de replace, e ali o teste, né, como o dado sai lá embaixo no final. Então, mas o que que é o JSON Path? Então, o JSON Path é uma maneira padronizada de consultar elementos de um objeto, né, e ele usa expressões de caminho para navegar em elementos alinhados e matrizes em um documento JSON. Então a gente vai caminhar dentro daquele JSON inteiro e vai pegando pedacinhos dele e aí sim a gente vai transformar em coleta. O replace usa regex, sim, ele usa e aí tu pode basicamente ali o que tu define, né, uma string ou um caractere específico, ele faz a sobreposição. Então ele é muito útil, tá, pessoal? Eu uso bastante replace. Então aqui, ó, tem uma parte da documentação dos Zabbix que mostra o que que o Zabbix suporta do JSON Path. Então, ele tem uma listinha ali de funcionalidades, assim. Então, é bem completo o JSON Path, né? A gente consegue navegar por dentro dos JSONs e extrair muitas coisas somente com o JSON Path, sem precisar usar JavaScript nem nada. A gente ainda pode incrementar com uma camada de JavaScript também, tá? Mas aí é quando a gente tem um JSON muito denso, muito desestruturado, e a gente precisa padronizar ele para poder fazer a extração da informação. E aí, então, LLD ou Discovery, né? Então,
quando que eu devo utilizar LLD? Vocês já se perguntaram isso? Eu já me peguei muitas vezes criando templates onde eu estava já desenvolvendo uma discovery, mas aí eu pensei, opa, peraí, eu não preciso fazer uma LLD disso aqui, eu só tenho dois itens, então um item master e dois itens dependentes já me atenderia. Mas quando o volume de itens é muito grande, e o exemplo, né, um switch de 48 portas, o JSON ele vai ter ID, port 1, uma série de métricas, ID, port 2. Se tu for fazer o teu item master e criar todos os itens independentes na mão, tu vai levar muito tempo. E aí, aquilo ali não é uma coisa escalável, porque eu vou dar um exemplo aqui diferente, deixa eu pensar. Por exemplo, tu tá fazendo uma descoberta de unidades de disco da tua máquina, né? Então, se tu faz com item master independente, eu faço lá a chamada, crio um item independente para cada unidade de disco, lá a porcentagem de uso de disco. A partir do momento que tu cria uma nova unidade de disco, ela não vai aparecer automaticamente lá no monitoramento. Tu vai ter que ir lá e criar na mão. A descoberta, ela atende isso, ela resolve esse problema. Então, a Discovery, ela vai descobrir automaticamente essa nova unidade de disco e vai criar para ti essa métrica através do item prototype. E caso tu apague ou exclui essa unidade de disco, num determinado período de tempo, ela vai sumir dos hábitos também. E isso pode ser definido em um campo quanto tempo tu quer manter itens que não foram mais descobertos nos hábitos, né? E aí ele ganha um carimbinho lá de uma data e hora que ele vai ser deletado. Então o LLD se aplica nesses cenários. E aí é muito recomendável utilizar o LLD para que a gente crie templates escaláveis, né? Então a gente pode às vezes fazer item master independente porque é um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, pode, mas a gente vai ter mais trabalho no futuro para fazer a manutenção desse monitoramento. Então, quando a gente vai projetar os nossos templates, já tentem projetar com LLD, porque já vira uma integração, entendeu? Então essa é a minha recomendação. Vou mostrar aqui um exemplo, né? Então aqui a gente tem um monitoramento, tá, pessoal? Isso aqui é uma prova de conceito, tá? É uma API da NASA, onde ela é pública na internet, onde a gente faz uma requisição nela e ela retorna dados de asteroides ou objetos que estão passando mais próximos da Terra, né? No período de 7 dias. Então, essa essa requisição, ela traz um JSON bem grande. Vocês podem ver que cada asteroide ele tem um ID, então ele tem um identificador único. Então, esse item retorna uma massa grande de dados em JSON informando diversas métricas de cada asteroide. Então, eu estou vendo ali a métrica que eu quero criar. Eu quero o diâmetro mínimo, máximo, eu quero a quilômetros por hora, o tamanho, né? Se ele é potencialmente perigoso ou não. Tem um monte de métricas ali, mas está dentro do JSON. Então, pessoal, esse JSON eu não consegui colocar no slide, mas ele é muito extenso. Ele tem ali mais de 150 objetos, né? Então, poxa, eu não posso fazer item master item independente, porque eu não posso criar isso na mão, então eu tenho que automatizar essa coleta. Eu preciso que o Zabbix percorra esse JSON e descubra tudo isso para mim e crie todos os itens para mim. Então aqui, o que que a gente tem que, quando a gente olha, a gente tem que bater o olho, tá? Primeira coisa, qual que é o meu identificador único aqui? É o ID. Então a API está nos retornando que cada asteroide ele tem um ID específico e isso não se repete. E por que que isso é importante? Porque os itens nos hábitos, eles têm a key, e a key é uma chave primária, ela não pode ser repetida. Então, se tu criar dois itens com a mesma chave, os hábitos vai te gritar para ti, vai dizer, ó, tem uma chave duplicada aqui. Então, quando a gente quer fazer LLD de alguma coisa, a gente já tem que olhar a chave primária, né? Então, ali o ID, né? Avançando aqui. Eu vi que tem algumas perguntas ali, pessoal. Depois eu vou tentar, se sobrar tempo, eu vou tentar responder todas. Então, para a gente configurar uma discovery, é necessário a gente definir alguns critérios. A key dos itens prototypes, porque são eles que vão usar, né? Deve ser um valor único, exemplo, ID. E quais campos serão dinâmicos para a gente converter em macros de LLD? Então, a gente pega
a gente vai precisar usar as macros de LLD porque elas são as nossas variáveis, né? Então aqui vocês podem ver que ele faz um replay, tá em português ali, mas é o replace, né, que o colega perguntou. Ele está pegando alguns campos do JSON e está convertendo para macro de LLD. A macro de LLD, ela tem aquela sintaxe com o jogo da velha na frente, tá? Então a diferença entre elas são: a macro de usuário, ela tem o dólar, a macro de LLD tem o jogo da velha ali, e a macro dos hábitos não tem nada, ela é só entre entre chaves ali e o nome. Então, aí a gente pode criar uma estrutura de item prototype, né? Então eles são itens dependentes também dentro da discovery do item master, mas eles usam as macros de LLD. Então na chave do item aqui, ó, onde diz ali ID asteroide e nome asteroide, a gente consegue posicionar essas variáveis. Por quê? Isso é um protótipo, como eu falei. Se a gente tem 150 objetos, nós temos uma discovery e 10 itens prototypes. Então a gente quer de cada um desses objetos as 10 métricas, né? Então fica um item prototype. Então a gente pega os campos do JSON que a gente quer que sejam dinâmicos e a gente consegue passar para o item prototype. Então quando o Zabbix percorrer a descoberta e ele vai entrar no JSON e ele vai pegar o array e vai em cada posição do array olhando o que ele tem, achei um asteroide, então cria a métrica com o nome dele e a informação do corpo orbital. E aí com o JSON Path ele extrai a informação. E assim ele vai indo, ele vai passando cada posição do array e vai extraindo todas as métricas que tu definiu no item prototype, né? E aí o resultado é esse, então, pessoal. Nos Zabbix começam a nascer automaticamente todas as métricas por cada asteroide. Então, vamos levar para um outro cenário que não seja asteroide. Vamos imaginar que fossem máquinas virtuais ou é, alguma informação de banco de dados do negócio de vocês, né? O Zabbix descobriria automaticamente e criaria para cada uma dessas posições uma série de métricas. Então, com um clique ali, uma questão de segundos, nasce cento e poucas, mil e poucas métricas, né? E aí vocês podem ver ali, até coloquei, né, o resultado disso, ó, 1.031 itens e 103 triggers. Então as triggers elas podem ser usadas como trigger prototype também, né? Então, o que são boas práticas de nomeação e organização dos nossos templates? Então, a gente sempre tem que tentar criar itens com nomes de itens bem intuitivos, com informações relevantes para facilitar a pesquisa. Então, quando eu quero encontrar um item dentro dos hábitos que eu estou navegando por ele, eu tenho que ter itens com nomes intuitivos e que a gente saiba facilmente achar as coisas, né? Utilização das tags para facilitar a visualização dos dados e eventos. Então, muitas vezes a gente cria templates e não coloca tag em nada. Gente, a ferramenta tem a tag, então vamos usar. A gente vai perder um segundo para criar uma tag. Então, tagueia tudo que tu tá fazendo. Cria padrões de tag, né? Então, essas métricas aqui são referentes a network, essas métricas aqui são referentes a disco, né? Outras são de segurança, essa aqui é de tráfego e etc. Então, as tags elas são úteis nesse cenário. Utilização de macros de usuário, né? Então, as macros de usuário a gente consegue definir valores dinâmicos para elas dentro do host ou do template, né? Utilização de macros de LLD no nome dos itens prototypes e triggers. Então, como eu mostrei ali, né, o nome do asteroide, para cada um ele vai lá e cria o item com o nome respectivo do campo, né? Então fica muito fácil de entender o que que é que está sendo gerado ali na informação. Manter os templates com as coletas funcionando e sem erro. Então, muitas vezes a gente desenvolve templates e vai deixando aquele monte de item com erro ou item não suportado. E, pessoal, isso aí onera muito dos Zabbix, tá? Porque o Zabbix ele tem algumas camadas de processamento ali onde ele fica tentando recuperar itens não suportados. Então tem um puller que se chama o Reachable Puller, que ele é um cara que quando
quanto ele é no teu ambiente. Então, sempre tenta criar um template mais limpo possível e sem não suportados, tá? Ou com erros. Corrija os erros. É, utilização do campo operacional data das triggers, combinado com macros. Então, o campo operacional data ele funciona muito bem com a macro de LLD ou uma macro interna do Zap. Vou mostrar depois. E usar os campos de description, inserir instruções de uso dos templates ou legenda para os itens. Então, quando a gente desenvolve um template, eu desenvolvi um template aqui que eu monitoro a API do meu sistema, né? Então, eu criei uma macro de usuário, então, macro de usuário, né? Mais uma recomendação, onde eu passo a URL da API, usuário e senha, e eu preciso, então, e eu vou aplicar isso para 10 hosts. Então, cada um tem credenciais diferentes. Então, esse template ele tem um setup, ele tem uma forma de implantar. Então a gente pode colocar esse setupzinho na descrição do template. Então, se a gente vai liberar, a gente desenvolve um monitoramento e vai liberar isso para nossa equipe de monitoramento implantar no nosso ambiente, a gente já pode liberar com as instruções e fica muito simples. Então, ó, preencher tais e tais macros, né? Vou mostrar aqui um print agora. Então, aqui um exemplo, né, de utilização de macro de LLD em nomes de trigger. Então, link primário, netname disponível. Então, ali, isso se trata de uma trigger prototype, vão ser geradas para cada link primário desse ambiente vai ser gerada uma trigger. E a macro de LLD, ela informa qual é o nome do link em cada trigger. Então, quando o alarme surgir dentro dos Zabbix, o nome do link já vai ser informado lá. Então, a pessoa já sabe. Ela não precisa acessar o host para ver qual é o alarme, qual que é o IP, não. Vai estar na tela do problema já o nome do link e a informação, né? Muito mais prático. Avançando aqui. Esse aqui é um exemplo muito bom de mostrar. Então, olha como é que é composto o nome daquela trigger. É só macro de LLD, não tem muito pouco texto digitado à mão. E o campo operacional data está sendo utilizado também. Então, olha como que a trigger, quando roda a descoberta, como que a trigger nasce dentro dos Zabbix. Ela nasce toda concatenada com as informações de cada alerta ali. E no operacional data, ele já está informando qual é o dado que está disparando aquele problema. Então o cara olha, ó, ele já sabe que tem um problema de pacote e que está com perda de pacote em 28%. Na própria tela do evento. Ele não precisa acessar lá a métrica, olhar o gráfico, ou abrir a tela do sistema dele lá que deu esse problema. Não, ele já tem a informação na tela de problemas. Então, é muito útil utilizar macros nos nomes das triggers e também fazer o uso do campo operacional data, né? Vamos avançando aqui. Então aqui, né, um exemplo aqui de bom uso da description dos templates e das macros de usuário. Ali, usuário e senha da API, o URL da API. A gente tem lá dentro do host ou do template que preencher esse valor e a gente pode criar um setupzinho ali para a pessoa que vai implantar entender facilmente como que aplica aquilo no ambiente, né? Então, porque a ideia do template é a gente ter um modelo que a gente consiga aplicar em várias coisas, né? Então, essa é a ideia dele. Então, otimização de templates, né? Então, aplicar boas práticas de nomeação e organização das coisas, isso é fundamental. Se atentar ao update interval das coletas. O update interval é aquele tempo que a gente configura que o item fica coletando. Muitas vezes a gente quer, eu vou colocar para coletar a cada 2 segundos. Gente, isso não precisa, tá? É muito sensível, isso é muito sensível para os hábitos e essa informação, dependendo de se tu tiver um template com uma discovery que vai gerar 1.000 itens, tu vai agredir demais a tua rede, os hábitos, etc. Então, é importante a gente se atentar a isso, tá? Se atentar ao tempo de histórico dos itens, e aqui tem uma separação entre histórico e trends, tá? Ah, Rafa, mas se eu não definir 90 dias de histórico, eu não vou ter mais o dado. Não, tu vai ter o dado. Tu pode colocar 7 dias de histórico e o resto tu vai ter trends. Então, tu ainda vai ter histórico da tua informação, só que
diferença do histórico para a Trends ela é uma média, né? Então ela é uma outra tabela dos hábitos que não ocupa tanto espaço. E o histórico é uma informação muito mais mais precisa, vamos dizer assim, que tu pode olhar no gráfico, né, o grão daquela coleta. Mas tu não precisa ter 90 dias de histórico, tu pode ter 7 dias de histórico, né? Item master não precisa armazenar histórico no banco. Então lembra que eu mostrei que, que o item master ele vem aquele JSON e aquele monte de informação, aquilo ali é texto e aquilo ali está sendo mandado para dentro dos hábitos. Mas se a gente vai usar item independente, a gente vai pegar cada pedacinho daquela informação, é, por que que eu vou ficar armazenando aquele monte de texto no meu banco de dados? Imagina se eu tenho um item master que coleta a cada 1 minuto. Então, a gente não deve colocar histórico nos itens master, tá? Tem uma E aí, Rafa, mas e aí não vai funcionar o monitoramento? Não funciona, ele funciona sem histórico mesmo. Então, é uma boa prática não armazenar histórico de item master. Item master não precisa de histórico, ele só precisa puxar o dado, concentrar e enviar para os itens dependentes ou acionar a Discovery para criar as métricas, né? Então, quem tem que ter histórico são os itens dependentes do item master. Utilização de macros para fazer filtros das descobertas. Isso aqui é importante também. Porque, e aí, o template de Kubernetes ali das Zabbix, ele é um exemplo muito clássico disso. A gente pode ter ali descoberta de nodes, pods, etc. Tem uma macro dentro desse template que ela define o que tu quer descobrir, ou tu pode definir se tu quer que ele descubra tudo ou ele não descubra itens específicos. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho um roteador que eu sei que a gente tem um microtik, implanta em várias empresas, a gente só liga a porta 1 e 2. A 3 e 4 é sempre desabilitada e a gente não precisa botar ela no monitoramento. Tu pode ter uma macro que tu vai inserir uma expressão regular ali dentro, onde quando o item master vier, o JSON, o Zabbix ele vai usar aquele critério para não fazer descoberta daquelas duas interfaces, a 3 e a 4, entendeu? Então, a gente consegue reduzir o impacto e o tamanho das coisas dentro dos hábitos usando filtros nas descobertas. E aí a gente combina isso com macros, né? Porque no futuro a gente pode querer inserir novas portas, inserir novas coisas no filtro de descoberta e a gente vai ajustando aquilo ali por ali. E a gente não precisa mexer na descoberta de forma alguma, né? Que ela já está rodando. Utilização de macros para ajustes de sensibilidade de triggers. Então, quando a gente cria lá a nossa trigger, utilização de CPU maior do que 80%. A gente geralmente chumba o valor lá na expressão da trigger, mas a gente não precisa fazer isso. A gente pode colocar uma macro ali, ele aceita, né? Então, lá dentro do roteadorzinho do host, dentro dos Zabbix, e aí a gente, em vez de alterar no template a informação que vai replicar para todo mundo nos Zabbix, a gente pode alterar essa macro a nível de host. Por exemplo, este equipamento aqui eu quero que ele alarme quando bata 50%, mas os outros 900 roteadores que eu tenho, não. Então, a macro de usuário nesse cenário ela é muito útil, porque eu posso alterar a sensibilidade da trigger somente daquele equipamento sem mexer no template, entendeu? Então, e aí é muito mais operacional para aquela pessoa que também é mais leiga nos hábitos e não quer mexer na expressão da fórmula da trigger, só ir ali na macro e fazer um pequeno ajustezinho com a documentação, o roteiro. Então, isso fica muito prático, né? E utilização de mapeamento de valores. Os mapeamentos de valores são muito úteis porque às vezes a gente tem aquelas métricas que vem, status da porta, status 1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas o que que é o status 1? O que que é o status 2? Geralmente no manual do equipamento ou de alguma coisa tem, né? Com mapeamento de valores a gente consegue fazer isso. Então a gente consegue dizer o que 1 é operacional, o que 2 é desconhecido, 3 é desligado, etc. Então o mapeamento de valores é muito útil para isso. Isso aqui, ó, eu estou mostrando um exemplo de como fazer isso. A macro, vocês podem ver que eles passam ali, né, a High CPU Utilization, no nome para ajustar a sensibilidade da trigger. Então, tu pode definir a porcentagem lá no host, ó, na macro, tu não precisa mexer na fórmula da trigger. Então, isso é muito mais operacional para o ambiente de monitoramento, né?
mapeamento de valores ali. Então, dentro do template, a gente tem um campinho para mapeamento de valores, ó. Então, a gente pode explorar ali, definir, ó, que 0 é disponível, 1 é degradado, 2 indisponível e por aí vai, né? Existem templates que têm um número muito grande de mapeamento de valores. E aqui um pouquinho, né, dos tempos de coleta histórico. Então, como eu falei, ó, é recomendado que as nossas descobertas, pessoal, porque a descoberta, ela descobre as coisas. Então, a gente não precisa configurar a discovery a cada 1 minuto. Isso é muito pesado para o ambiente, porque a massa de dados é muito grande. Então, a gente pode dizer que ele descobre a cada 1 hora as informações. Então, ali tu vê, né, descoberta de baterias, sensores, etc. E os itens prototypes, eles podem daí sim ter um intervalo de coleta um pouco menor. Então, 1 minuto, ali aquele, né, bateria estimated replace date. Então, a métrica que retorna é quanto tempo tu vai ter que trocar a tua bateria. Então, não precisa saber a cada 1 minuto. A bateria não vai ter uma alteração de status a cada 1 minuto. Então, a cada 1 hora, posso coletar essa métrica. Aí a gente vai otimizando o nosso template para não ficar uma coisa muito agressiva para o ambiente. E aqui, né, um exemplo também de macro de filtro de descoberta. Então, ali, né, if name, a gente pode filtrar algumas interfaces específicas para a gente não dar match, ou para descobrir interfaces específicas, ou para não descobrir interfaces específicas. Então, é usada uma expressão regular, né, combinada com essa macro, e aí esse filtro acontece. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque a gente está quase no fim aqui, tá, pessoal, do nosso horário. Então, qual dicas, né, de resolução de problemas? Criar este template é algo que dá muito trabalho, sim. Criação de template é uma coisa bem trabalhosa, pessoal. Não é rápido e existem muitos critérios que precisa dominar dentro dos hábitos e a gente precisa projetar muita coisa antes de ir para os hábitos. Então, tu tem que fazer o desenho da tua casinha antes ali de ir para dentro dos hábitos e desenvolver um template, né? Então, aqui, né, quando eu tenho um erro nas minhas coletas ali, por exemplo, na minha descoberta, como é que eu resolvo, né? Então, eu trouxe a função user parameter não está mais disponível. Tá, Alisson, ela é disponível lá no Zabbix Agent, tá? É um parâmetro do Zabbix Agent onde tu consegue ensinar uma chave nova para ele, utilizando o script. Então, vocês podem ver que na tela, eu trouxe ali um erro, né? Então, ele está dizendo que ele não consegue criar dois itens porque a chave já existe. Então, lembra que eu falei do identificador único e da chave primária? A gente tem que estar atento a essas coisas, né? E ali embaixo, um item que está dando chave insuportável. Então, como que a gente resolve problemas, né? A gente tem o teste, que é uma ferramenta muito útil. Então, a gente pode testar pré-processamentos e pode testar coletas também. Então, nesse caso aqui, eu fiz ali um teste do item master, né? Puxei os dados para a gente olhar. Então, eu coloquei o JSON numa ferramenta de estruturação de JSON na internet. Tem várias, vocês podem usar a que for mais, que vocês gostarem mais, para ver. Então, percebam que o erro ele está dizendo, né, que a chave IPsec status, e aí ele usa a macro KID, né, já existe. Então, a gente pode ver ali, ó, qual que é o identificador único aqui desse JSON? Não tem, né? Porque ele está passando como chave primária aquela macro KID e ela está nula, ela está igual para todos. Então o Zabbix não vai conseguir criar, porque ele não vai conseguir repetir aquilo. Então poderia aqui, deveria ser escolhido aqui talvez tem que ter um identificador único. Então a gente consegue através do teste ali, ó, fazer troubleshooting nos erros baseado no item master. Então a gente analisa o JSON como que ele está vindo, né? E o que que o Zabbix está nos dizendo. Então a gente tem que eu cito, né, usar ferramentas de apoio. A gente tem algumas ferramentas para fazer isso. Então JSON Path, JSON Lint Pro é muito recomendado. É que a gente consegue fazer um teste do próprio do JSON Path que a gente está aplicando lá dentro dos Zabbix. A gente pode jogar o JSON ali e fazer um teste fora dos Zabbix para ver se a estrutura do nosso JSON Path está correta, né? E aí eu vou fazer aqui exemplos práticos e demonstrações. Então,
vou pegar um host aqui, pessoal, para mostrar para vocês. E aí pode ser esse carinha aqui. Então aqui, ó, ele tem aqui uma descoberta rodando, ó, como eu falei para vocês. Então a discovery, os itens provenientes de regras de descoberta sempre são, eles têm essa sintaxe, né? Em laranjinha aqui é de qual descoberta ele está vindo, e aqui é qual o item master que envia o dado para ele, né? Então a gente pode, como que a gente faz aqui testes, né? A gente sempre vai ter um item master, e aí eu vou usar esse aqui como exemplo. Eu fiz um filtro aqui descoberto não, para a gente poder achar ele no meio de tudo, mas a gente consegue aqui, por exemplo, veja que esse item master aqui, ele tem várias camadas de pré-processamento, né? Então, usa ali JSON Path e algumas questões de JavaScript, mas a gente consegue puxar o dado aqui, ó. Então, tu viu que ele faz aqui ó, os passos do pré-processamento. Então, ele te mostra aqui essas etapas e ele te informa se tem alguma coisa errada, né? Não sei se o pessoal está vendo a minha tela. Vocês estão vendo aqui a minha tela dos hábitos, pessoal? Sim? Estão vendo? Ah, tá. Então, quando tu usa pré-processamento nas tuas coletas, ele sempre aparece aqui embaixo, ó, etapas de pré-processamento. Então, olha só. Esse item master, ele passa primeiro num JSON Path, depois ele passa num JavaScript que faz uma espécie de formatação dos dados, né? E depois ele ainda passa em um replace. Então, quando a gente tem ali algum erro de pré-processamento, ele indica aqui nessa telinha do teste, aqui ao lado, em qual etapa que travou. E ele vai te dar um erro. Então, ele vai te dizer, ó, não foi possível fazer um JSON Path em tal campo. Então, tu pode acessar aquelas ferramentas de JSON Path para fazer simulações até que tu consiga acertar a tua expressão. E aí, depois que ela funcionar, tu pode colocar aqui dentro dos hábitos e fazer um teste, sem necessariamente executar uma coleta, né? Então, por exemplo, eu tenho um item prototypes aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, né? Por exemplo, eu posso clicar nesse item e abrir aqui a parte de pré-processamento dele e clicar aqui, ó, testar todos os passos. Então, veja que só que o que que ele me pede? Ele vai querer que eu insira o JSON aqui dentro, né? E eu passe, e aqui eu já tenho a minha macro de, então eu tenho que olhar lá eu posso jogar o meu JSON lá, pegar um ID de um asteroide, colocar aqui e dar um teste. Então ele vai passar em todas as etapas de pré-processamento e eu já consigo homologar nesse momento se a minha coleta vai funcionar ou não. Passando em todas as etapas de pré-processamento, o meu item prototype está pronto, por exemplo, para ser utilizado. Então essa discovery vai funcionar. Então aqui, quando vocês estiverem construindo templates que usam pré-processamento, LLD, esses campos são muito úteis para a gente. Cada passo que a gente vai construindo, a gente vai testando, vai validando. O meu JSON Path está correto, as minhas macros estão funcionando, está pegando o dado correto, está tudo se encaixando. Passando em todas as etapas de teste, essa discovery vai funcionar, tá bom? Eh, então, acho que a gente chegou ao fim aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já é meio-dia e um. Vamos ver aqui um pouquinho das perguntas, né? Então, as tags substituíram as aplicações, correto? Sim, as applications agora são as tags, né? Então, como se fosse um pipe. Sim, é bem parecido com esses conceitos de pipeline, né? Tem bem a pegada DevOps aqui dentro dos ABICs, né? A gente vai desenvolvendo e vai replicando as coisas. E dá para ir além dos ABICs, tá, pessoal? Então, Rafael, saberia dizer se é possível criar um item, uma trigger que fizesse um count de quantas vezes determinado alerta ocorreu, de diferentes hosts? Alerta de reboot aconteceu 5 vezes, depois queria receber uma notificação. Claro, é possível extrair essa informação da própria API dos Zabbix, né? O Zabbix ele tem uma API e aí tu pode fazer um get nos eventos e criar um item calculado ali para recuperar essas informações. Tá bem, pessoal? É,
Infelizmente, perdi 75% do webinar devido à reunião. Ah, que pena, Rafael, mas acho que o pessoal vai estar disponibilizando para vocês ali. Aí tem que ver com a produção aqui, que eu não sei. Ele está sendo gravado ali. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Acho que eu queria trazer. É um conteúdo bem técnico, assim, mas eu queria mostrar um pouquinho o que acontece por baixo dos panos ali das integrações dos hábitos e como é que é feito, né, as coisas acontecerem. Então, obrigado por ter assistido, né? E se encontramos aí em algum outro evento ou outro webinar, tá bom? Obrigado, pessoal. Vou desligando aqui. Até mais. Tchau, tchau.